Boa noite, povo de Deus. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quero, antes de começar a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, eu queria agradecer o carinho da igreja por tudo que realizou por mim, pela minha família e pelos gaúchos que estiveram conosco. Muito obrigado. Cada irmão que ajudou com alguma coisa, na carona, no almoço, trazendo os colchões, se preocupando com a bem-estadia deles, muito obrigado. Foi muito precioso o que vocês fizeram por eles. Eles já estão lá no sul contando o carinho dessa igreja por eles. Mesmo sem conhecê-los, muitos só conheciam eles por cartas, mas eles sentiram na igreja deles. E eu fiquei muito feliz, obrigado pelo carinho que vocês depositaram sobre esses meus irmãos. Estou acompanhado da Beta e do Danilo. Danilo está dormindo, como sempre. Filho de pastor é fogo, usa o culto para dormir, bagunça o dia todo. Chega na hora do culto, ele tira aquela soneca para reabastecer, e quando acabar o culto, o que vai acontecer com ele? E vai até a hora a gente falar, vai dormir, garoto! Meus irmãos, gostaria que você estivesse orando junto comigo. Você sabe da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. É uma cidade um pouco distante de onde eu moro em Caxias do Sul. Santa Maria fica a mais ou menos 6 horas de viagem. E como todo o estado do Rio Grande do Sul, é um local que carece das misericórdias de Deus. E a prova disso você viu o que aconteceu hoje. Dezenas de pessoas dentro do local, dando vazão ao pecado da carne, iludidos pelo mundo, e infelizmente tivemos mais de 200 pessoas mortas, mais um monte feridos. E nós precisamos que o Senhor continue a obra que Ele já iniciou lá, para que, sim, em nome dEle, é a minha oração lá, meus irmãos, não me ache como uma pessoa assim, meia soberba ou meia gananciosa, mas a minha pedido a Deus é que tudo que seja boate no Rio Grande do Sul feche. Tudo que seja bar que coopera para a destruição do ser humano e da família, que feche em nome de Jesus. E isso tem acarretado para nós muitas batalhas. Você não tem ideia. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos ou não vamos? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E colocasse o povo gaúcho, essa grande necessidade urgente, que sirva para que aquelas pessoas entendam a necessidade que todos nós temos de nos entregarmos a Deus e deixar Ele suprir toda e qualquer necessidade, seja ela espiritual, seja ela física, emocional, não importa. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa igreja e por muitas outras igrejas que estão espalhadas por esse Brasil e nesse momento estão clamando a Deus pela necessidade que tem o Rio Grande do Sul, do teu evangelho, da tua palavra, da tua transformação. Mas ficou mais notório ainda, ó Deus, o fato que aconteceu nessa madrugada, onde diversas pessoas morreram, outras tantas estão feridas, e muitos lares hoje, ó Deus, chorando a perda de um ente querido. E nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, visita aquele povo que está longe do Senhor, Deus. Visita aquelas pessoas que estão iludidas por esse engano que o mundo coloca em nós, ó Deus. E pedimos ao Senhor que toda essa situação que nesse momento gera dor e sofrimento, sirva para trazer um despertamento para a verdadeira necessidade que nós temos, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Com certeza, cada pessoa transformada e liberta, Deus, é menos lugares como esse, ceifando a vida de outras pessoas. Não só esses lugares, mas muitos outros lugares disfarçados, que estão abertos, ó Deus, contribuindo para a destruição e para a depravação humana. E nós, ó Deus, como tua igreja, clamamos ao Senhor, que no teu poder, ó Deus, na autoridade que existe no teu evangelho, que esses lugares sejam fechados e essas pessoas realmente se convertam e preencham os espaços das igrejas. É o que eu lhe peço, juntamente com essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, estamos de férias. Quero agradecer aos irmãos por todo o carinho. Queria responder uma pergunta que algumas pessoas estão me fazendo desde quando eu cheguei aqui. Pastor, é de vez? Não é de vez, eu tenho que voltar. Você não tem ideia o que tem que ser feito ainda naquelas terras. Quando eu volto, meus irmãos,
É uma resposta que Deus não me deu ainda. Não deu a mim nem a minha família. Mandou descansar. E eu espero que vocês orem por nós, para que nós possamos resistir. A pressão é tão grande que muitos missionários que foram junto conosco na leva de 2009, quase todos já voltaram. Em Caxias do Sul, ficou eu e Beta apenas. Todos os outros já foram. Para você ter ideia da dimensão que é a batalha espiritual lá. E dentro disso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler o texto, um texto um pouco longo. Mas eu gostaria que rapidamente compartilhar com vocês umas características da igreja que nós não podemos perder, apesar do nosso tempo de caminhada com Deus. Jesus Cristo, ele fez questão de mostrar na prática o que ele espera da sua igreja. E ele mostrou isso na caminhada, mostrando para os discípulos. E ele espera que isso esteja na mente, bem latente, até hoje de cada crente. Porque o que foi mostrado na prática, a ideia é que fique fixado na sua e na minha mente. Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 39. Os que acharam, digam, eu achei. Alguém não achou, se manifeste que eu espero. Espera então, irmão. Vai tranquilo nessa fé. Segunda chamada. Todos acharam, amém? Aquele que não tinha achado, achou? Valeu. Então vamos lá. Diz assim o texto, capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali mais um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os seus empregados, foram e seguiram Jesus. Versículo 21. Entrando em Cafarnaum, logo no dia de sábado, indo eles à sinagoga, começou a ensinar. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual exclamou, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Repreendeu Jesus dizendo-te, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-se e clamando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, que é isso? Que nova doutrina é esta? Que ele dá ordem aos espíritos imundos e eles lhes obedecem? Logo, correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximou-se dela, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre logo a deixou, e ela os servia. Sendo já tarde, pôs-se o sol, trouxeram-lhe muitos que achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se juntava à porta com diversas enfermidades, com diversas doenças, e ele expulsava e curava todos. Porém, não permitia que eles falassem, porque eu os conhecia. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procurando então Simão e os que estavam com ele, achando-lhe, disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também eu pregue. Foi para isso que eu vim.
pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Espírito Santo, pedimos ao Senhor que o Senhor conduza a tua palavra aos nossos corações. Qualquer situação ou dificuldade que impeça a compreensão dela, que o Senhor, no seu poder e na sua autoridade, que o Senhor possa derribar por terra, para que nos nossos corações também seja um campo, ó Deus, onde a tua palavra encontre moradia. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. O autor de Marcos, ele tinha uma intenção muito interessante ao escrever esse livro. E ele, baseado nas informações que ele tinha do apóstolo Pedro, provavelmente, ele começa a discursar e escrever para uma galera, para que essas pessoas também tivessem conhecimento de como foi o ministério de Jesus e o que nesse ministério ele esperava da sua igreja. E no enredo desses primeiros capítulos, os primeiros versículos desse capítulo, nós vamos encontrar algumas coisas que Deus espera que a sua igreja mantenha. Primeira delas, o texto começa dizendo, do capítulo, versículo 14, e João tinha sido o quê? Preso. E logo em seguida aparece Jesus na história. E Jesus aparece pregando. E você for analisar, existe uma permanência, uma cobertura na propagação do Evangelho. Uma continuidade, onde Deus se preocupa, é claro, na ação do Espírito Santo, onde todos os lugares continuem perpetuamente com a pregação do seu Evangelho de forma ininterrupta. A importância do Evangelho é que todos os lugares sejam alcançados. E essa ação até hoje Deus permanece e mantém sobre a sua igreja, onde em qualquer lugar que exista necessidade de um ouvinte conhecer, Deus vai mandar sempre alguém seu, vai abrir uma agência sua, e se em algum momento essa pessoa, essa agência foi impedida de continuar propagando o Evangelho, Deus imediatamente, nos seus modos, arruma outros meios para que os lugares continuem tendo cobertura do anúncio do Evangelho. Vemos isso quando João é retirado de cena, ele é preso, e logo em seguida, instantaneamente, Jesus aparece. Ele continuou pregando o Evangelho. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Existia uma necessidade de ter pessoas que transportassem o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, já lemos lá no livro de Romanos e diversas vezes no livro de Coríntios, que é o poder de Deus. É o poder de Deus dado à sua igreja para ir levando de canto em canto, onde as pessoas precisam desse Evangelho. E quando nós falamos igreja, nós ficamos acanhados ou até mesmo olhando para a massa. É claro que é uma responsabilidade de todos nós. Porém, recai também sobre cada um indivíduo que segue a Jesus Cristo. Você e eu somos responsáveis para levar o Evangelho onde nós estamos atuando agora, onde nós estamos vivendo. Independente se tenha crentes lá ou não, nós precisamos ser aquelas pessoas que estão dando continuidade na propagação do Evangelho. E hoje o que nós menos temos é pessoas que propaguem o Evangelho de Jesus Cristo. Os crentes estão com medo, acovardados. Um Evangelho que tem poder para mudar histórias, mudar realidades, mudar vidas, reconstruir aquilo que o diabo destruiu. E hoje, aquela entidade ou aquela instituição, tanto a massa quanto o indivíduo que tem a autoridade dada por Deus e tem a ferramenta para isso, ela tem se acanhado. E você sabe do que eu estou dizendo. O nosso clamor para todos os cantos é para que Deus molde tudo através do seu poder. E Deus abre a sua boca e diz, mas eu dei o poder a vocês. Temos muitos que querem cantar, muitos que querem tocar, muitos que querem colaborar financeiramente.
Mas temos poucas pessoas que querem deixar o evangelho nutri-la para compartilhar. Somos covardes. E abrimos a nossa boca para pedir a Deus, Deus, transforme aquele incrédulo. E Deus diz, sim, eu quero. E eu dei a você esse poder, essa autoridade. Quando nós falamos de pregar o evangelho e falar, todos os crentes têm condição disso, meus irmãos. Todos. Independente se você é novo convertido ou você é um velho convertido. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você e eu nos sentimos à vontade para falar dele para qualquer pessoa. No momento até bate uma tremedeira, uma insegurança. Mas logo o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a confiança necessária para nós falarmos para qualquer pessoa. Vai falar do Evangelho no Rio Grande do Sul. Vai botar um adesivo no seu carro no Rio Grande do Sul e vai dizer lá que você é crente. Diga para o seu vizinho gaúcho que você é um pastor, é um ministro. Vai lá dizer isso. Deus espera que a sua igreja se levante, olhe para o que ele ensinou na prática e comece a vivenciar isso. O reino de Deus deve continuar sendo pregado porque existem pessoas próximas de você que estão sedentas de ouvi-la para que se convertam. Ele continua no texto adiante que o reino de Deus é para trazer as pessoas ao arrependimento. É a mesma ideia, a mesma pregação de João Batista que não mudou. As pessoas dizem, não, a pregação do evangelho está mudada, aquilo já não presta. Presta. Nunca podemos modificar aquilo que o próprio Cristo deu para nós. A pregação do evangelho deve ser envolvida com a vida de arrependimento. Onde você olha para suas mazelas passadas, que todos nós temos. E falamos, verdadeiramente, Deus, eu pequei contra o Senhor. E eu não quero fazer mais isso ou aquilo. Eu vou lutar para não fazer mais. Hoje, nos nossos dias, eu vejo isso já lá no Rio Grande do Sul, onde o grupo de evangélicos são pequenos, onde os crentes que são minorias, já não estão tão arrependidos do que fizeram lá atrás. E a pregação do evangelho é conduzir as pessoas a um arrependimento na alma, a ponto disso realmente modificar as suas vidas. Vejo movimentos pelo Brasil, levando igrejas, jovens, adultos e velhos, a viver a vida sem arrependimento. A olhar para suas práticas que você e eu sabemos que Deus não aprovou. E falar assim, Deus, eu não quero praticar mais, eu estou disposto a modificá-la pela tua autoridade, por amor ao Senhor e pelo teu poder. Quer ver um negócio interessante? Pessoas se convertem lá no Rio Grande do Sul, e isso deve estar no Brasil afora. Ignoram o que as Escrituras ensinam como vontade de Deus. E começa novamente a se envolver com o pecado, dizendo que é a aprovação de Deus. Até pastores levam rebanhos inteiros a se envolver com o pecado, dizendo que agora Deus aprova certos tipos de pecados. Começou a aparecer uma galera crente lá na serra, tatuado, crente tatuado. Meu irmão, se você, antes de se converter, você tinha suas tatuagens, conheço muita gente crente hoje que tinha suas tatuagens lá de trás. Se converteram e eu vi, eu não sei se vocês viram passar no Globo Esporte, eu vi lá num momento. Lembra daquele jogador Cicinho, lateral direito, que era do São Paulo e foi lá para fora? Quantos lembram aqui? Lembra dele? Um monte de gente, muito bem. Ele voltou para o Brasil e está lá no Esporte, se não me engano. É Esporte? É o Esporte, né? É o Esporte. Olha, meu irmão, você vai ser minha referência então. Fica atento aí que você vê que tu entende do assunto. E eu vi uma reportagem desse guri. E ele estava com a proteção no braço, não lembro se era o direito, quem viu, sabe o que eu estou dizendo, ele estava com a proteção no braço. E o repórter falou assim, Cicinho, por que você protegeu esse braço? Você não está machucado, o que tem nesse braço? E aquele jovem, sem ter medo, ele falou assim, é porque lá atrás, antes de conhecer a Jesus, as palavras deles, eu fiz muitas coisas que desaprovam a Deus. E nesse braço eu tenho as marcas dos meus pecados que eu não tenho orgulho de sair mostrando para ninguém.
Depois ele levantou o braço e falou assim, por causa dessas tatuagens, pequei contra o meu Deus sem saber. E eu me arrependo e não quero que as pessoas olhem para a minha atitude e copiem os meus erros. Sabe por que eu falo isso, querido? Porque lá na serra, lá começou a aparecer os músicos. Músico de plantão, o que eles botaram no corpo? Clave de sol, clave de fá, clave de alguma coisa, chave de grife, essas coisas todas. E diz assim, é para Deus, pastor. Não é não, querido. Levítico capítulo 19, versículo 28 é muito claro. O ignorar a palavra de Deus traz sobre nós destruição. Não tem essa não de querer ouvir pastores colocarem Deus é fiel nas costas e ignoram o que está lá atrás nas leis. Levítico capítulo 19, versículo 28, não fazei em vossos corpos marca nem pelos mortos e nem pelos vivos. Eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo Jesus, meus queridos. O diabo continua com a mesma história que ele realizou na vida de Adão e Eva. Ele levou as pessoas a abandonarem o que Deus ensinou para fazer aquilo que ele estava orientando. E lá na serra, eu acredito que aqui também deve ser assim. Muitas pessoas crentes que até então não tinham, agora tem. É para honrar a Deus, não é. E Deus espera que haja arrependimento. Olhe para o que é pecado proposto pelo mundo e diga, eu me recuso a me envolver com essas coisas. Amém, meu irmão? Mas os crentes hoje querem viver um evangelho que deixa a maré mansa aqui, tranquila, mas vai gerar destruição lá atrás. Jesus convida e exorta o povo a se arrepender de todas as práticas que ofendiam a Deus. E ele continua isso e começa agora a dar formação à sua igreja. Começa a chamar homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão da influência do mundo e segui-lo. Se despreender de tudo aquilo que pode lhe atrapalhar a cumprir, como foi falado no culto, os desígnios de Deus. Você e eu foi chamado para cumprir desígnios dados por Ele. Onde nós vamos transportar uma preciosa semente. Onde aquelas pessoas que nos ouvirem, que pararem para nos dar atenção, elas vão ver o reflexo dessa palavra ensinada em nossas vidas e vão querer para elas em algum momento. É por isso que o Evangelho de Deus é o poder, porque quando você mostra, eles olham o reflexo transformador dele em vossas vidas, em minha vida. Esse Evangelho, ele deve ter cobertura total. Deve ser vivido por aqueles que propagam na sua integridade, não na parcialidade. Espera que seja envolvido com um convite para um arrependimento. Senão, não é o Evangelho. Espera que você e eu nos despreenda de qualquer situação que impeça que nós nos envolvemos com a vontade soberana desse Deus Criador, desse Deus restaurador. Ah, pastor, eu não tenho tempo para vir na igreja. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia todo dia. Ah, pastor, olha a posição da igreja em formação. Jesus vai passando e ele começa, está chamando os apóstolos, está dando formação à sua igreja. Pedro, André, João e Tiago é a formação da igreja, já começa. Se despreenda dos seus conceitos, dos seus compromissos, para fazer aquilo que Deus vai lhe orientar, que Jesus vai lhe mostrar como sendo vontade dele. É o trabalho, confie que Deus vai suprir. Ele vai adiante e chama homens que estão dispostos a se despreender, versículo 16 ao 20. E hoje, da mesma forma que nós não pregamos o evangelho do arrependimento, nós não queremos nos desprender de situações. Tudo é empecilho para nós fazermos a vontade de Deus. Tudo. Verdade ou mentira, meus irmãos? Verdade ou mentira? É verdade. Talvez não para todos. Só o pastor tem que se desprender de tudo e viver da graça de Deus. Esse chamado é para a igreja, para cada um de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Senão nós ficamos dentro de nossas igrejas apelando para Deus. Deus, age. E Deus só falando, eu coloquei aí dentro, vocês aqui. Não na rua Wagner, mas eu coloquei vocês em cada endereço específico, ou você acha que você está morando aí por acaso?
Deus fez você morar, aqueles que se casaram estão morando num determinado endereço. Planejamento de Deus para que as pessoas ao seu redor tenham um referencial dele ali. Para que essas pessoas que estão indo para o inferno, elas olhem para a sua vida e se aproximem de Jesus Cristo. Um evangelho que quando está na comunidade carente de uma necessidade espiritual, ela supre as necessidades espirituais. Toda carência do ser humano começa com a necessidade espiritual, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi colocada para sanar isso. Todo sofrimento de cada homem está ligado a uma necessidade espiritual. Jesus agora, no versículo 21, ele entra em Cafarnaum e rapidamente, dentro de uma igreja daquele tempo, se manifesta um demônio. E ele mostra que a sua palavra que tem autoridade, ela tem autoridade que vocês têm, por causa dessa palavra, para libertar qualquer pessoa de influência maligna. E está com você e comigo essa autoridade. E o que nós fazemos com ela? O Evangelho de Jesus Cristo não tem como negar. É o poder de Deus. Deus, dá-me poder, eu te dou o meu Evangelho. Deus, dá-me autoridade, eu te dou o meu Evangelho. Leve aos quatro cantos e compartilhe com as pessoas. E vocês verão pessoas endemoniadas sendo libertas. Vocês verão pessoas que não têm expectativa nenhuma serem transformadas pelo poder de Deus. Isso vai do pequeno, do mais novo ao de mais idade. Mas nós precisamos ter um compromisso muito estreito, muito próximo com Jesus Cristo. Dormir com Ele, acordar com Ele, se alimentar a todo momento. Pastor, como eu faço isso? Meu querido, durma com Jesus, acorde com Jesus, se alimente com Ele a todo momento. Nas suas decisões, pergunte para Ele: Jesus, o que eu devo fazer? Uma mulher perguntou para mim: pastor, eu vou me separar do meu marido, lá no Rio Grande do Sul, da igreja. Eu disse para ela: pergunte para Jesus o que Ele acha disso. Pergunte para Jesus o que Ele acha disso. Aquela mulher sossegou e viu que Deus restaurou e está restaurando. Confiou que o evangelho pregado e ensinado por Jesus, ele muda. A autoridade que o evangelho dá, ele não muda simplesmente a parte física, como é ensinado por muitas igrejas. Ele começa transformando na necessidade espiritual. É onde o diabo tem o seu estopim para fazer a vida das pessoas no inferno. O evangelho penetra onde nós não estamos vendo. Ele entra, repreende na autoridade desse evangelho e mostra que o evangelho dele é o que pode fazer isso. O evangelho ensinado liberta pessoas. Quando pessoas são libertadas por esse evangelho ensinado, a glória e a honra é exclusiva de Jesus. Nunca sua, nunca minha, nunca dessa igreja, nunca da igreja X ou Y, nunca do ministro A ou B, é sempre de Jesus, amém? Estamos diluindo o evangelho. Muitos já não pregam o evangelho do arrependimento. Muitos já dizem que não precisa largar tudo para seguir a Jesus. E muitos querem a fama para você. E você vê no versículo abaixo que Jesus liberta e o povo fica, no versículo 28, fica estarrecido e compreende que a fama e a glória é somente de um. Como nós cantamos, a glória é somente de Jesus Cristo. Porque a autoridade que nós pregamos, falamos, vivemos, é baseada no que Ele nos ensina. Andamos com Ele a todo momento. Mas isso são coisas que as pessoas não querem ouvir no nosso tempo. Nem lá no sul querem ouvir isso. Se todas as pessoas que entrassem na nossa igreja tivessem até hoje, nós tínhamos mais ou menos umas 500 pessoas no nosso hall de membro. Mas as pessoas relutam contra esse evangelho. Da mesma forma que o evangelho de Jesus muda e modifica a necessidade espiritual, ele também muda as necessidades físicas. Vemos Jesus entrar na casa de Simão Pedro, onde a sua sogra estava lá enferma.
E ele rapidamente vai até aquela mulher, com um gesto simples, toca nela e mostra que ele tem autoridade sobre o físico, sobre o material, cura aquela mulher e me mostra que nenhuma situação vai impedir de nós servirmos a Deus. Nenhuma necessidade que nós possamos ter vai ser empecilho para nós servirmos a Deus, por mais que eu tenha algumas necessidades. Temos algumas pessoas na igreja que têm necessidades especiais, mas deixa eu falar para você, meu querido, e isso não vai ser empecilho para que você sirva ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai usar a sua vida da forma que você é e que você está. Ele mostra isso nesse texto. Essa mulher estava impedida de estar diante de Jesus, ouvindo de Jesus, servindo a Jesus. E imediatamente ele tem um toque dela e ele mostra que ao fazer isso ela começa a servi-lo. Ela se envolve nas questões divinas. Todo ser humano que teve um toque, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida física, ele vai acabar servindo a Jesus Cristo. Fazendo isso, a glória será dele. Não dá, pastor, eu sou velho. Meu irmão, não interessa se você é velho. Não interessa se os seus cabelos são brancos, se você é careca. Não interessa isso para Deus. Eu já falei há muito tempo aqui atrás para vocês, há mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos isso, que quando Deus manda um crente parar, Ele manda junto com o seu atestado de óbito, essa é a sua baixa. Se Ele não mandou ainda, querido, é porque Ele espera que você ainda pegue no arado e continue servindo Ele. Onde quer que você esteja, fazendo o que você bem faz. Mas que tudo sirva para a glória dele e para a edificação de outras pessoas. No versículo 31, nós vemos uma mulher sendo curada. Não porque era parente simplesmente de Pedro. Mas é curada para mostrar que nenhuma situação vai impedir de homens e mulheres servirem a Jesus. Vai mostrar que ele vai possibilitar meios de você e eu continuar servindo a ele. Ele continua mais abaixo no texto nos mostrando, em Marcos, ele faz questão de passear nisso. Jesus continua curando muitas pessoas, versículo 32, versículo 33. Muitas pessoas são trazidas para serem curadas por ele. Muitas pessoas cheias de necessidade, ele dá atenção a todas. Mas chega um momento que me chama muita atenção. Ele deixa todos. E se isola num lugar sozinho. E vai se relacionar com Deus. Vai falar com Deus. Sendo o próprio Deus, ele mostra a necessidade de falar com Deus. Imagina a correria que deveria ser lá para Jesus. Imagine só, multidão de pessoas cercando a casa querendo ser atendido por ele. Uma agenda cheia, não era ou não era? Cheio de compromisso, não era cheio de compromisso? Tinha espaço para mais alguma coisa? Pelo meu olhar ali, não. Mas ele mostra nesse trecho que por mais que você tenha muitos compromissos, a sua agenda lotada, você precisa fazer igual a ele. Ter um momento para parar, para se relacionar com Deus. O momento seu e Deus. A sua agenda é cheia, meu querido, não tem tempo para nada. Jesus mostra na prática para a sua igreja que apesar das muitas atividades, muitos compromissos, você precisa parar, não sei em que local, para se relacionar com Deus, para buscar dele a vontade e a orientação dele, para perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual a direção a ser tomada? O que falar para essas pessoas que precisam ouvir do Senhor? Hoje é diferente. E começa-se com um compromisso com a igreja, não é? Pastor, não vai dar. Pastor, capaz. Minha agenda está lotada. Trabalho da faculdade, da escola, meu curso, eu tenho que entregar um trabalho, pastor. Não posso separar um momento agora para cultuá-lo. Não posso parar um dia na semana, um dia na hora do meu dia, dos 24 horas, para parar e falar assim, Deus, fala que o teu servo ouve. E são essas pessoas que levantam as mãos nos céus, nos cultos, e pedem, Senhor, me usa como instrumento de transformação. Vai não, querido. Não vai te usar, não. O engraçado de tudo é que a igreja, a cada dia que passa, ela é tendenciosa, infelizmente,
a ir para longe daquilo que Jesus ensinou na prática. Queremos pregar um outro evangelho. Não queremos pregar o evangelho. Não queremos lidar com pessoas que carecem desse evangelho. Temos medo quando é exigido de nós autoridade espiritual. Temos medo de nos impor como autoridade também no âmbito físico, material. Temos medo de dar um stop na nossa agenda diária para falar, Senhor, é teu esse tempo. Meus irmãos, a nossa igreja é nova lá no Rio Grande, novinha. E já tem crente já com essas características de deixar o resto para Deus. Tem dificuldade de ir na igreja cultuar. Para tu ter ideia, se o pastor, a missionária forem visitar alguns, não todos, no meio da semana, eles não vão no culto seguinte. Se eu não for, eles vão certinho, queimam alguns. Mas é batata. Se nós aparecermos para fazer alguma visita, alguma residência, na semana antes do culto, é o suficiente. E isso é diabólico, meu irmão. Eu entendi a seguinte coisa. Se o crente não consegue honrar o seu compromisso como igreja local, ele não vai conseguir honrar a Deus no seu momento a sós com ele. Não vai, não. Ele não vai evangelizar, porque o que tem mais fácil da fé cristã se fazer é eu vir na igreja. E é por isso que nós temos hoje muitas pessoas com a fé congelada. Porque elas não produzem aquilo que devem produzir. É por isso que em nossas igrejas temos tantos espaços vazios. Não estou falando de você não, meu irmão. Eu me coloco na mesma situação que você, até pior porque eu sou pastor. Precisamos ter um levante de pessoas que esteja disposto a buscar essas características, essas práticas que Jesus nos ensinou na íntegra e começar a aplicar ela em nossas vidas. Aí nós vamos ver realmente pessoas somando a igreja com as vidas libertas e transformadas. Vamos ver pessoas sedentas do evangelho, batendo não nesse endereço, mas batendo na sua casa, querendo aprender do evangelho. Porque eles vão ver pessoas que foram transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Pessoas que priorizam primeiramente a vontade de Deus em suas vidas. Aí sim, a fama de Deus vai se espalhar em todos os cantos, não só de Pavuna, mas de todo mundo, por sua causa. Porque Deus operou uma obra na sua vida. E nós precisamos urgentemente, em todos os cantos, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, não importa quem seja, que vivam realmente esse evangelho. Um evangelho onde realmente, onde ele é depositado, vidas são transformadas. Usar a sua vida como um investimento no reino de Deus. Deus pode usar isso, fazer isso da sua vida? Você entende que Deus deseja usar você muito mais do que Ele já vem usando? Você entende isso? Você entende que Deus te deu algo precioso que você sem medo deve compartilhar? Sem ter medo de ser feliz? Seja no ônibus, no metrô, jogando futebol na rua, soltando pipa. As pessoas olham para você, e por mais que você não abra a boca, as pessoas veem o evangelho de Jesus. Tivemos uma situação agora recente no Rio Grande, antes de vir para cá. Pessoas que nunca entrariam na igreja evangélica. E entraram, porque alguém deu um testemunho lá fora. Eu lembro que eu trabalhava na empresa aqui no Rio de Janeiro e o cara, ele era de uma outra religião e não suportava igreja, crente. E nós colocamos um rádio para tocar em algum momento música evangélica no ambiente de trabalho. Tinha um rádio lá. E aquele homem veio furioso e desligou o rádio e disse assim a seguinte frase para mim, o único crente do recinto: eu não tolero igreja aqui dentro. Eu não quero ouvir coisas de igreja aqui dentro. Ele desligou o rádio era dele, levou o rádio. E eu pensei, tarde demais. A igreja já está aqui dentro, sendo instrumento de Deus para a transformação de muitas pessoas. Você é a igreja que
que Deus colocou para esse tempo, para fazer todas essas façanhas, até mais, que Cristo nos disse que nós faríamos. Mas Ele espera que de nós saiam atitudes que correspondam a esse Evangelho. E eu espero, meus irmãos, que nós possamos ver realmente vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Não mais essas historinhas de pessoas que entram ou saem da igreja. Pessoas que vêm para a igreja porque tiveram um encontro com o Evangelho e com o Senhor do Evangelho. Gostaria de orar por ti nessa noite. Eu sei que a luta é muito grande. A peleja é muito árdua. Mas Deus disse que era para nós nos envolvermos com essa causa. E Ele disse, aqueles que se envolverem, esses irão provar vitórias. Vitórias sem medidas. Vitórias que não simplesmente mostram quão bom crente você é, mas mostre o grande Deus que age por trás da sua vida. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar, ó Deus, agindo em nossas vidas, nos trazendo a lembrança, a mente, a Tua vontade, nos fazendo usar mais de nossas vidas, mais do que nós nos propormos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor deseja usar a gente por completo, e às vezes nós impedimos isso. Quero pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza ao arrependimento verdadeiro, Deus, onde os nossos pecados realmente não encontrem lugar no nosso coração, não encontrem morada. Quero pedir ao Senhor, Deus, que as nossas vidas de alguma forma mostrem a autoridade e o poder que tem no Teu Evangelho. Eu lembro, ó Deus, que há muito tempo atrás eu estava caminhando para o caminho do inferno, envolvido com muitos vícios. E até hoje, ó Deus, eu lembro que o Teu Evangelho entrou na minha vida e mudou tudo. Quero Te agradecer porque o Senhor não deixa eu esquecer, ó Deus, essas Tuas façanhas. Quero Te agradecer também porque muitos irmãos meus são gratos ao Senhor, não porque o Senhor vem dando a eles, mas pela graça derramada alguns anos ou dias atrás. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos alegra com outras coisas mais, não ao pé de igualdade da Tua graça. Mas nós podemos ver, ó Deus, que quando nós nos dedicamos a fazer a Tua vontade, baseado no Teu Evangelho, nós vemos pessoas encontrando o Cristo através de nossas vidas. E a minha vontade nessa noite, ó Deus, é que cada um de nós seja realmente pessoas que transportem a todo momento o Teu Evangelho. A partir de nossas casas, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no nosso local de estudo. Quando nós estivermos fazendo algum tipo de lazer, ó Deus, que o Teu Evangelho seja percebido. O mundo precisa ver isso, ó Deus. Não precisamos citar quem, muitas pessoas próximas de nós precisam ver isso. O Senhor mostrou na prática, como Marcos, ele mostra para nós, nesse primeiro capítulo. O mostrar o Evangelho a todo tempo. Independente se A ou B prega, mostremos o Evangelho. Ao ensinar o Evangelho que transforma tanto a vida espiritual como a vida física. Há um Evangelho que pega esses que foram transformados e agora usam Deus para ser bênção de transformação em outras vidas servindo a Deus. Homens e mulheres que se despreendem de muitos compromissos para Te servir, ó Deus. Vindo nos cultos, fazendo viagens missionárias ou evangelísticas, conversando com outras pessoas na rede de internet. E vemos, ó Deus, que o Senhor continua dizendo, vamos a outros lugares. E eu entendo que o Senhor fala isso para mim até hoje, ó Deus, como falou para os Teus primeiros discípulos, para o início da formação da Tua igreja, e repete isso hoje para essa igreja.
Vamos a outros lugares. Vamos mostrar o Evangelho que transforma, ó Deus. Que as pessoas nos vejam indo e vindo com o Teu Evangelho. E que a partir de nós, muitos outros possam também ir e vir. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma vida realmente aos Teus pés. Uma vida santa. Uma vida modificada. Porque a Tua palavra pede isso. Muitos estão desgastados na caminhada, Jesus. Que o Teu Evangelho, Deus, revigore essas forças. Anima esses meus irmãos. Que os frutos, ó Deus, sejam um bálsamo sobre a vida deles. Muitos outros estão, Deus, com medo do novo modelo de vida que abraçaram. Mostra-se para ele, ó Deus, quão grande e poderoso é o Senhor para nos garantir todo tipo de vitória. Mas que também a partir desta igreja, de cada igreja tua individualmente aqui representada, o Teu Evangelho continue sendo levado de forma verdadeira. É o que eu lhe peço, ó Jesus. Sabendo que essa é a Tua vontade. Sabendo que essa Tua vontade, levada por nós, pode mudar esse mundo. Pode mudar pessoas. Pode transformar, ó Deus, aquilo que nenhum governo ou instituição pode mudar. Somente o Teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, varre de nós o medo de te servir. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Peço perdão pela voz. Quero deixar registrado a minha gratidão. Passe para o pastor Eliezer. A gratidão de nos ter recebido já mais de uma semana aqui com as pessoas, com os gaúchos. Muito obrigado. Transmita também para ele o nosso muito obrigado por disponibilizar o púlpito para nós pregarmos. E espere, Deus, que nós em Deus faremos muitas coisas para a honra e glória dele. Deus abençoe. Nos veremos em alguns outros momentos, em nome de Jesus. Alô? Paulo, o pós-lúdio vai ser o tríplice amém? O pós-lúdio pode ser o tríplice amém? Pode ser? Então, vem aqui, por favor. Pastor Cid, o senhor permite orar pelo senhor aqui, pela família? Então vamos orar aqui agora, vou orar pelo pastor Alcides, pela família do pastor Alcides e por todos nós aqui. Senhor, obrigado por mais este dia, Senhor Deus, por esta noite, Senhor Deus, aqui, onde nós ouvimos a sua voz através do pastor Alcides, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoá-lo ricamente, ele, Berta, Aldan, Senhor Deus. Naquela agência também, Senhor Deus, lá em Caxias do Sul, Senhor Deus, onde o Senhor permite que ele esteja lá, Senhor Deus, com sua família, Senhor Deus. Que ele continue sendo multiplicador, Senhor Deus, do seu evangelho naquela localidade, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar com ele, Senhor Deus, e levando sempre recursos, Senhor Deus, financeiros, recursos espirituais, Senhor Deus, que ele possa desenvolver ali o seu trabalho, Senhor Deus, conforme a sua vontade, Senhor Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, felizes, Senhor Deus, por podermos realmente ouvir a sua palavra, Senhor Deus. E, Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, Senhor Deus. Aquele amor que o Senhor tem por nós, Senhor Deus, tanto nos nossos melhores dias, quanto nos nossos piores dias, Senhor Deus. O Senhor está nos amando, Senhor Deus. E que o Senhor possa estar conosco, Senhor Deus, onde quer que nós formos, Senhor Deus. Porque não tem lugar nenhum que o Senhor não possa estar conosco, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar todo o povo de Deus, Senhor Deus, que está aqui hoje, Senhor Deus. E abençoe também este homem de Deus, Senhor Deus, e toda a sua família, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus.
Com oração silenciosa estamos encerrando. O pastor Alcides e a Roberta estará na porta recebendo os cumprimentos.